Bom, o que a gente estava trabalhando era esse exercício aqui da grua, né? E a gente estava calculando as reações aqui na base. Eu tirei esse eixo XYZ aqui daqui porque eu queria fazer uma correção naquilo que a gente estava fazendo na aula passada. Para o ponto que a gente mexeu, não faz diferença, né? Para as coisas que a gente calculou até agora, não faz diferença. Mas para somatórias de momentos, principalmente para somatórias de momentos que a força-peso vai fazer aqui, isso que eu vou mostrar para vocês agora vai fazer diferença. Então, o nosso sistema de coordenadas, na outra aula, a gente tinha posicionado ele aqui, ó, bem nesse cantinho, a origem, bem nesse cantinho aqui da minha torre. Só que isso não é muito bom, por quê? Porque as forças peso, elas estão todas no centro dos elementos da grua, né? E os elementos da grua, eles passam por essa linha aqui, que é a linha na qual a gente pôs o RX. Eles passam por essa linha aqui. Se eu deslocar essas forças peso no sentido do eixo X aqui, eu vou no sentido do eixo Z aqui, desculpa, eu vou acabar criando os momentos em torno do eixo X aqui que eles vêm só do posicionamento do nosso sistema de coordenadas e a gente não quer isso. Então, para não ter esses momentos em torno do eixo Z desnecessários aí, eu vou deixar esse sistema de coordenadas, em vez da origem dele ficar aqui, ó, eu vou deixar esse sistema de coordenadas com origem aqui, tá? Essa força RX e o eixo X deveriam estar alinhados aqui. O problema aqui foi a precisão do desenho só. E então o que acontece? Todas as forças peso apontam para baixo e elas estão sobre essa linha aqui que passa pelo eixo X, né? Então a gente não vai ter momento em torno do eixo X por essas forças peso por causa disso. A gente só vai ter momento em torno do eixo X causado pelas forças de vento. Bom, e aí o que a gente fez? A gente tinha que calcular todas essas reações aqui embaixo, são 3 forças e 3 momentos. A gente começou pelas forças de vento, né? Então a gente começou calculando a força de vento sobre esse elemento aqui, que é o contrapeso da viga. Calculamos essa força de vento do elemento do contrapeso da viga, que é esta força aqui. Depois, a gente calculou a força de vento que agia sobre a lança, né? Então aqui estão as dimensões da lança e tudo mais, e a gente calculou o valor da força do vento que incidia sobre a lança, que é esse valor aqui que a gente já tem também. E por último, a gente calculou o valor da força do vento que incidia sobre a torre, né? Então a gente tinha a torre lá, calculamos o vento sobre a torre, deu essa equação aqui. E aí, anteriormente, a gente já tinha feito algumas somatórias de forças que eram fáceis. Então, a somatória das forças no sentido X aqui só tinha Rx, então Rx era zero. A somatória das forças no sentido Y só tinha as forças peso, que a gente aparentemente... Ah, não, tá aqui. Que a gente calculou e aí a gente encontrou Ry de uma maneira tranquila. A somatória das forças em Z tinham essas parcelas de força de vento. Então a gente calculou as forças de vento e calculamos a somatória das forças em Z de novo para achar o RZ. Achamos o RZ aqui também. Então, lá de todas as reações, a gente já calculou Rx, Ry e Rz. Falta calcular esses 3 momentos aqui, Mx, My e Mz. E esses 3 momentos, basicamente tem 2 formas de calcular e eu quero mostrar essas 2 formas para vocês. Tá? Então vamos lá. Eu vou precisar abrir aqui, criar mais uma página, e eu vou precisar abrir aqui aquele enunciado que a gente estava trabalhando. Então aqui, 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 máquinas de elevação e transporte, aulas, aqui.
Então tá aqui o enunciado, ó. A gente vai precisar do enunciado de novo porque a gente vai precisar das dimensões, né? Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os momentos aqui, ó, a somatória de momentos. Peraí. E eu acho que a somatória mais tranquila que tem da gente fazer é a somatória dos momentos em torno do eixo Z primeiro. Por que a somatória dos momentos em torno do eixo Z? Por causa do seguinte, para gerar momento em torno do eixo Z, as forças primeiro não podem ser paralelas ao eixo Z. Então essas forças de vento aqui, elas nunca vão conseguir gerar uma rotação em torno do eixo Z. Nunca vão conseguir. Então, as forças de vento não geram momento em torno do eixo Z. Se força de vento não gera momento em torno de Z, sobram as reações aqui, e essas reações aqui, a gente está imaginando que as reações estão todas aplicadas na origem do sistema de coordenadas aqui, porque a gente, na verdade, se a gente fosse distribuir essas forças aqui, a gente teria que conhecer melhor a geometria, como que a torre está conectada no chão, a gente não sabe. Então a gente está calculando essas reações ao todo, né, como um todo. E então as reações aqui também elas não vão gerar momento em torno de Z, porque elas vão ser todas colineares com a origem do sistema de coordenadas aqui. E as forças peso sim são capazes de gerar momento em torno de Z, porque elas são perpendiculares para baixo e elas estão distribuídas ao longo do eixo X aqui, ó. Então, forças que estão para baixo distribuídas ao longo do eixo X são capazes de gerar essa rotação, que é o momento em Z. E força aqui na direção do eixo Y, na verdade, na direção do eixo X e contrário ao eixo Y aqui, a gente não tem, né? A gente só tem forças na direção do eixo Y para baixo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. As forças peso estão na direção do eixo Y, as forças de vento estão na direção do eixo X, do eixo Z. Na direção do eixo X, a gente não tem nenhuma força, né? Até por isso que a somatória das forças em X deu zero, lá o Rx deu zero. O que eu estou querendo dizer é que a gente não tem nenhuma força assim, atuando na nossa torre para gerar outro momento em torno de Z. Então, o único momento em torno de Z, né, as únicas forças capazes de gerar momento em torno de Z são as forças peso. E aí, para a gente saber como essas forças peso estão causando momento em torno de Z, a gente tem que olhar para a torre de lado, tal qual ela está lá no enunciado. A gente tem que olhar para ela assim, ó, né? Porque as forças são verticais e as distâncias com relação ao meu sistema de coordenadas aqui, a origem do sistema de coordenadas, vão ser as distâncias horizontais para eu calcular os momentos em torno do eixo Z, que são os momentos entrando e saindo da tela aqui, né? Então vamos lá. Aqui. A gente tem a torre. Opa, vou trocar de cor. A gente tem a torre. A torre não, a lança. A gente tem agora sim a torre. A gente tem a cabine aqui assim. E a gente tem o contrapeso aqui, ó. Pronto. E aí a gente tem as forças peso lá, né? Opa. Tem uma força peso aqui, uma aqui e uma aqui. Agora vamos usar a reta para a força peso ficar reta. Aqui. Opa. E aqui. Pronto. Em relação aos nomes, essa daqui a gente tinha chamado de peso do contrapeso, que era o PP, peso da torre, peso da cabine e peso da lança.
Com relação às distâncias, eu já vou desenhar aqui com a retinha e aí a gente corre atrás das distâncias. Então a gente tinha uma distância aqui, uma outra distância aqui, uma outra distância pequenininha aqui e uma outra distância pequenininha aqui também. E o nosso sistema de coordenadas estava aqui embaixo. Então aqui eu tenho, até onde eu me lembro, assim, para cá e para cá. Então para cá eu tenho x e para cá eu tenho y. Nosso sistema de coordenadas está assim. Com relação às medidas, vamos explorar o enunciado lá. Aqui da lança até essa face aqui da torre, que é onde está o nosso sistema de coordenadas, aqui a gente tem, do centro de massa da lança até essa face da torre, a gente tem 20 metros. Então aqui foi facinho. Então aqui eu tenho 20 metros. Depois, do contrapeso até essa face da torre aqui também, eu tenho 8 metros. Também é leitura. Então vamos lá. Daqui até aqui eu tenho 8 metros. Depois, aqui, eu preciso da cabine e da torre. O da torre está bem no centro aqui da base, ó, se a gente olhar por cima, então ele está a 2 metros, essa distânciazinha pequena é 2 metros. E o da cabine, a base tem 4 metros, e essa distância dessa parte de trás aqui da torre até o centro de massa da cabine é 4,5 metros. Então o da cabine está a meio metro aqui da torre. Vamos colocar lá. Então esse daqui é 2 metros. E esse daqui é 0,5 metros. Beleza. Pode falar. Esse eixo de coordenadas que você colocou, você que escolheu colocar ele na face? Sim, eu escolhi colocar ele na face. Você poderia ter colocado em outro lugar. Eu poderia ter colocado no meio, por Poderia. exemplo, aí eu não teria o momento do peso da torre, né? Ou teria? Isso, não teria o momento do peso da torre. Mas aí você tem que ver como que você definiu as suas forças de reação. Porque as forças de reação, imagina que eu vou ter uma força aqui, ó, né? A gente definiu elas com relação ao centro do sistema de coordenadas. Então, eu vou ter uma força de reação aqui, ó, que a minha força é RY, certo? Certo. Então, se eu deslocar esse centro de coordenadas para cá, realmente eu não vou ter momento do peso da torre. Mas, do jeito que a gente calculou, eu vou ter um momento da força RY, entendeu? Porque eu desloquei o centro de massa, mas não a reação. Não, beleza. Dá na mesma, Entendeu? então. Acaba que dá na mesma, né? Vai dar o mesmo resultado, mas aí é uma questão de preferência mesmo, não tem problema. A Não, única, beleza. a única questão é você ter certeza de que a geometria te ajuda, né? Que todas as dimensões estão lá, estão de uma forma que você consegue deslocar esse centro de coordenadas aqui para um outro lugar e saber ainda todos os braços. Aí você pode fazer que não tem problema, Ah, tranquilo, então. tá? Bom, aí o que vai acontecer aqui? A gente está somando os momentos em torno de z. E agora, como o problema é tridimensional, não é qualquer direção de z que vale, tá? Lembra, eu tenho que aplicar a regra da mão direita de x para y para saber onde que está meu z e o momento vai ser positivo na direção que z for positivo. Se eu aplicar a regra da mão direita de x para y aqui, a gente vai descobrir que este movimento aqui é positivo.
né? Então, momentos nessa direção são positivos, nessa vista aqui, e momentos na direção contrária são negativos. Esse ponto aqui eu vou chamar de O, e faltou aqui, nessa vista aqui, só o momento MZ que a gente colocou lá na reação, que tem que estar aqui também. Momento MZ. Beleza. Agora a gente consegue fazer. Então, a somatória dos momentos com relação ao ponto O vai ser dada por... Já vou começar com MZ aqui. MZ positivo. E lembrando que MZ ele já é um momento. Então, você não precisa colocar braço. Não tem braço nenhum aqui, porque ele já é um momento livre. E se esse MZ estivesse em qualquer parte do corpo aqui, ele ia entrar da mesma forma aqui na equação, como MZ. Tá? Então, ele está aqui. MZ... E aí eu tenho essas 4 forças, eu preciso calcular o momento delas com relação ao ponto O. A força PL gera um momento negativo com relação ao ponto O e tem um braço de 20 metros. Então, menos 20 PL. A força PC, ela gera um momento negativo com relação ao ponto O e tem um braço de meio metro. Então, menos 0,5 PC. O peso da torre provoca um momento positivo com relação ao ponto O, e esse momento positivo tem um braço de 2 metros, então mais 2 PT. E o momento do contrapeso aqui, a força do contrapeso gera um momento positivo com relação ao ponto O, com um braço de 8 metros. Então, mais 8 PP, tudo isso igual a 0. E a gente tem esses valores todos aqui, ó. Então, vamos continuar desse lado aqui. MZ, na verdade, eu vou passar para o outro lado, vai. É igual a 20 PL menos mais 0,5 PC menos 2 PT menos 8 PP. Agora a gente calcula, já sai com MZ de cara. Então isso aqui vai ser 20 PL. Vamos dar uma olhada no nosso PL, quanto que vale. Não fiz a conta, né? Só tem as massas aqui. Vamos fazer então. PL vai ser 9,81 ml. Tem que ver. Só um momento. Ai. A faxineira veio aqui no fim de semana, limpou meu escritório e sumiu com a minha calculadora, mas eu já achei aqui. Então, eu tenho o PL vai ser 9,81 vezes o ml, que é 18.000. E eu vou multiplicar isso pelo braço dele, que é 20. Isso aqui vai dar 3.531.600. Aqui. Mais meio PC. Vamos voltar lá. Ou melhor, vamos parar com esse vai e vem, professor, que as pessoas vão ficar zonza lá, né? Copiar isso aqui pra cá. Ora, professor, aprendeu a usar o computador, hein? Tá doido. Aqui, vou deixar isso aqui. Só um momento. Isso aqui é mais importante. Esse aqui fica aqui no cantinho. Aqui. Agora sim. PC vai ser MC vezes G. Então eu tenho 800 vezes 9,81. E eu vou multiplicar isso aí por meio. E a gente vai ter aqui 3.924 menos 2 PT. Então, menos 2 vezes MT é 35.000. 9,81 é a gravidade. A gente tem menos 600
e 82.776. E aí, menos 8 pp. Então, menos... Tá, recebi uma mensagem aqui no Teams sobre pessoas com falta de energia e beleza, fica tranquilo. Eu marco a presença aqui, depois eu preciso ver só o nome não. Ô, Então, professor, oi, esse PT, esse 2PT tá certo? o PT é 35 mil, certo? Vezes Hum. 9,81 e eu tenho que multiplicar isso aí por 2. 686.700. Por E que, 700. né? É, Cara, eu também não sei o que aconteceu, cara. Eu juro que eu digitei isso que eu falei pra você. Vamos lá de novo. 686.700. 686.700. Agora sim. E o 8pp vai ser menos, agora sim. 8 vezes o peso do contrapeso é 45 mil vezes 9,81. Isso daqui dá menos 3.531.600. Beleza, parece que nós já vimos esse número hoje. E já vimos mesmo. Olha só. Esse cara aqui é o contrapeso da lança. E esse primeiro número aqui é justamente o momento causado pelo peso da lança. Né? Invasivo, mas é. Então a ideia é que o contrapeso ele balanceia o peso da lança para que você não gere um grande momento aqui em torno de Z só porque a sua lança é grande e o centro de massa dela está longe aqui da torre. Para isso que tem o contrapeso aqui. É justamente para matar esses momentos. Então, mais 3.531.600 com menos 3.531.600 vai sobrar essa quantidade aqui no meio. Então a gente vai ter MZ igual a menos 68.700 mais 3.924. Eu não sei se eu não acabei somando com outro resultado ou subtraindo, por isso que tinha dado aquele número lá. Mas agora aparentemente deu o mesmo número. Eu não me lembro quanto deu antes, mas agora o momento deu menos 682.776 e agora deu. agora deu, né? Agora deu aquele valor lá que Que você maluquice. disse. Mas eu juro que eu não tinha somado. Mas tudo bem. As coisas doidas que acontecem. E aí, essa unidade aqui, ó, as forças a gente trabalhou em newtons e as massas e as forças pesos, aliás, as forças peso em newtons e as distâncias em metros. Então isso aqui vai dar newton metro. Beleza, estamos aqui. Agora calculamos o momento em Z. Agora a gente precisa calcular os momentos em X e em Y. Vamos lá, vamos voltar aqui no nosso desenho 3D para analisá-lo. Aqui tem todas as forças. Momento em torno de X. Momento em torno do eixo X aqui. Para a gente conseguir causar momento em torno do eixo X, primeiro, a força não pode ser paralela com o eixo X. A gente não tem nenhuma força paralela com o eixo X aqui. Beleza. Segundo, a reta base das forças não pode ser colinear com a reta base do eixo X. E aqui, ó, as forças peso, todas elas estão alinhadas com o eixo X. Todas elas têm que estar alinhadas com o eixo X aqui, porque elas estão no centro da nossa grua, nesse plano YZ aqui, e nesse plano YZ o nosso sistema de coordenadas também está no centro da grua. Então, nenhuma das forças peso é capaz de gerar momento em torno de X, porque elas estão todas alinhadas com o eixo X. Mas as forças de vento são capazes de gerar momento em torno do eixo X, e a gente vai ter que calcular esse momento dessas forças de vento aí. Então,
Vamos, vamos lá no final. Vou criar mais uma página. E aí essas forças de vento, vamos pensar na melhor maneira de olhar para esse problema. Acho que é de lado de novo. Então, a gente vai ter lá a nossa gruazinha aqui de novo. A lança. Aqui. Professor, Oi, depois você pode voltar rapidinho a página? volto sim. Eu demorei, vou tirar uma fotinha. Não tem problema. Um abraço. Pronto, obrigada. Nada. A gente tem o contrapeso aqui também, que nós vamos levar em consideração. E eu tenho que colocar ali embaixo o nosso sistema de coordenadas de novo. Então, eu tenho lá para cima y, e aqui para a esquerda, x. Aí as forças de vento, a gente vai ter que dar uma olhada onde é que elas estão. E isso vai fazer toda a diferença no nosso cálculo. Então aqui, ó, a gente já até calculou a intensidade das forças de vento. E para a lança e para o contrapeso é fácil de a gente saber onde é que elas estão. Porque o próprio exercício pediu para a gente considerar que a força de vento estava agindo sempre no centro da figura e que o vento, que a velocidade do vento que fosse considerada fosse a velocidade do vento encontrada exatamente no centro da figura. Né? Então a gente está tratando para essas figuras que estão deitadas, que são o contrapeso e o peso da lança, a gente está tratando isso como figuras, como uma situação onde o vento está constante aqui ao longo da área. Então, se o vento está constante ao longo da área, o que vai acontecer? Tanto aqui senhor, usa retinha, senhor. Aqui. Tanto na grua, na lança, na verdade, né? Tanto na lança, que está aqui, quanto no contrapeso, que está aqui, a força de vento vai estar incidindo bem no meio. Então aqui eu vou ter... E aí a gente vai fazer a seguinte notação. Ó. Isso daqui é um vetor entrando na tela. Então, a gente tem uma força de vento bem aqui no meio, assim, que era a força VP, e a gente tem uma força de vento bem aqui no centro, assim, que é a força VL. Essa distância aqui, ó, né, do chão aqui, nossa senhora, do chão até o começo da lança aqui, ó, essa distância aqui, a gente sabe que é de 50 metros. Beleza. A lança tinha 3 metros de altura, então a gente sabe que metade da lança aqui tem 1,5 metro. E a gente sabe que o contrapeso tinha 4 metros de altura, então a metade do contrapeso aqui tem 2 metros. Beleza, e a outra metade também é igual. E então a gente está interessado agora nas distâncias verticais dessas forças com relação ao solo, porque a gente está calculando os momentos com relação ao eixo X. Né? Se a gente está calculando o momento com relação ao eixo X, a força está entrando na tela e o braço da força vai ser essa distância vertical com relação ao solo aqui. A única que a gente não calculou ainda foi a da força da torre. Né? A gente sabe que essa força da torre está no meio da torre aqui, na vertical pelo menos. Assim. Não ficou bom esse meio aqui. Assim. E está em algum ponto da horizontal aqui que não é o meio.
né? Então a gente vai ter uma força, a gente sabe que está mais para cima do meio. Essa força aqui vai ser a nossa força VT. E essa altura aqui da força VT com relação ao solo é aquela altura H equivalente da força que a gente ainda não calculou para essa força VT aqui. Então vamos lá. Vamos ocultar isso aqui. Eu vou pegar o outro PDF onde a gente calculava essa força. A gente tem uma formulinha para calcular ela que a gente já desenvolveu. Formulinha do H. Volta. Aqui, ó. Essa formulinha do H aqui, ó. Vou copiar ela para a gente não perder muito tempo. E vamos colar aqui. Quando eu dou aula com o ventilador desligado, fica bem mais silencioso, né, pessoal? Aqui. Não, beleza. Achei que era... O celular vibrou aqui, achei que era mensagem do Teams. Então esse HQ aqui, ó, a gente precisa dos valores, né? A gente sabia lá do enunciado que o P era igual a 3/4. O H2 é a altura máxima aqui da torre, que é 50 metros. E o H1 é 0. Quando o H1 é 0, essa fórmula dá uma simplificadinha, viu, pessoal? Isso é muito interessante, porque eu vou ter aqui, ó, HQ é igual a 2P mais 1 sobre 2P mais 2, tá certo? Que multiplica, como H1 é 0, H1 elevado a qualquer coisa que não for 0 aqui vai ser 0. Então eu vou ficar com H2 elevado a 2P mais 2, dividido por H2 elevado a 2P mais 1. Bom, eu posso dividir em cima e embaixo por H2 elevado a 2P mais 1 aqui, e isso daqui vai me dar a mesma coisa aqui, 2P mais 1 dividido por 2P mais 2, tudo isso que multiplica H2. Olha que simplicidade. Então, H2 a gente sabe que é 50 metros, o P é 3/4, então eu tenho 2 vezes 3/4 mais 1, dividido por 2 vezes 3/4 mais 2, vezes 50. Isso daqui dá 35,714 metros. Então, é esse cara aqui, ó. É exatamente esses 35,714 metros aqui. 714 metros. Beleza. Então a gente já tem as três distâncias aqui, a gente consegue calcular os momentos aqui em torno de x. E sabendo que a gente tem um momento em torno do eixo x aqui, que é a reação mx. Se você não conhece, eu vou mostrar para você agora como é que desenha um momento de lado. O momento de lado a gente desenha assim, ó. Deixa eu usar minha retinha aqui. Ele é como se fosse um vetor, só que ele tem duas pontinhas. Pronto, esse daqui é o nosso momento mx. Momento de reação mx. E ele segue as pontinhas seguem a regra da mão direita. Então, para você saber em que sentido que esse momento torce, é só você apontar o seu dedão para o sentido das setinhas do momento aqui. Tá? Então, tá aqui o momento mx, as forças de vento aqui, e aí a gente já consegue fazer a somatória de momentos em torno de x. Somatória, lembrando que aqui era o ponto O. Então, a somatória dos momentos em torno de x, ponto O, vai ser igual a gente tem, vamos lá,
mx positivo, porque ele está no sentido de x aqui, então mais mx. A gente tem 3 momentos gerados pelas forças do vento aqui, todos positivos. Todos estão aplicando uma rotação positiva em torno do eixo x aqui no fim das contas. Então a gente tem mais VL, e o VL ele tem um braço de 50 metros mais 1,5 m. Então VL vezes 51,5. A gente tem o VT com braço de 35,714. Então, mais VT vezes 35,714. Okay. E a gente tem o VP com braço de 50 menos 2 metros. Então, o VP tem um braço de 48 metros aqui. Ó. Mais VP vezes 48 metros. Tudo isso igual a zero. Então, nosso momento mx, ele vai ser, vou passar todo mundo para o outro lado, menos 51,5 VL, menos 35,714 VT, menos 48 VP. Vamos fazer as continhas aqui. Então, para fazer as continhas, eu preciso pegar o valor das forças lá. O VL tem que estar aqui, ó. Então, 46.977,94 vezes 51,5. Professor, Oi. pode falar, mano. Fica à vontade. Não, eu só ia falar pra ele trazer as forças pra essa página aí. Jogar aqui também? Tá. Acho que ficaria mais fácil até pra você. É. Pode falar, Guidete. Desculpa interromper. Uma boa colocação. Boa ideia. Por que tem força negativa aí, professor? Eu não entendi. Ah, porque você passou pro outro lado, né? Agora Isso, eu entendi. passei para outro lado. Então, eu vou jogar aqui de o boa. VT. Não, tranquilo. Tem que perguntar mesmo, gente. Não deixa passar. O VL. Vou ter que dar uma ajeitada lá. E o VP. VT, VL, VP tá aqui. Dá uma ajeitada também. Professor, essas anotações você está disponibilizando? As anotações, não. Você não tem uma maneira de disponibilizar pra gente essas contas aí? Eu posso dar uma olhada. Esse programa ele salva internamente as coisas, sabe? Eu preciso Não ver tem se eu como salvar em consigo. PDF? Eu preciso ver se eu consigo exportar em PDF, eu não tenho certeza. Ele deveria, mas ele é um programa open source e faz uns tempos que ninguém atualiza ele, sabe? O pessoal parou de tocar esse projeto aqui pra frente. Então eu não sei se ele exporta em PDF, mas eu vou dar uma olhada. Tranquilo, professor. Beleza? É bom, as anotações aí é bacana. Ah, legal. Dá pra ajudar. Ajuda bem. Ô, professor, qualquer coisa você printa a tela e. E cria um PDF só eu, né? Isso, Exatamente. Pode ser. Exatamente. Beleza. Então aqui, agora com as forças aqui, ó. Essa primeira eu já tinha calculado do VL. Aqui dá 2.400.000 negativo 419.363,91 menos, vamos lá, 35.714 vezes a VT, que é 27.888,95. Isso aqui dá um número grandão também.
996.025,96, tá bom? E menos 48 VP. Menos 48, 6.257,82. Isso aqui dá menos 300.375,36. Se a gente somar tudo, então, menos 996.025,96 menos 2.419.363,91. Isso aqui deu menos 3.515.765,23 Newton-metro. Beleza. Agora a gente tem... já somamos o momento em X, já somamos o momento em Z. Agora a gente tem que somar os momentos em torno do eixo Y. E para somar os momentos em torno do eixo Y, eu vou copiar bastante coisa dessa tela aqui. Na verdade, eu vou copiar a tela toda e vou apagar umas coisas. Aqui. Não copiou, morreu. Copiou. Ai. Tá aqui. Então essa parte aqui, eu acho que copiou duas vezes, na verdade. Essa parte aqui. Peraí. Karma Cross. Vamos de novo. Calma que ele vai. Aí. Beleza. Agora essa parte aqui do centro, essa parte especificamente aqui, eu vou apagar. Apaguei o metro aqui, mas não tem problemas. E agora a gente vai calcular... isso aqui também eu vou apagar agora. Agora a gente vai calcular a somatória dos momentos em torno de Y. Se a gente olhar lá atrás, aqui, ó, as forças peso, elas são paralelas ao eixo Y, né? Então elas não podem gerar um momento em torno de Y. Elas, no caso aqui da somatória dos momentos em torno de Y, a gente só tem as forças de vento aqui que conseguem gerar esse momento. E esse momento ele vai ser gerado porque elas têm um braço na direção do eixo X aqui, ó. Elas estão deslocadas nessa direção do eixo X, por isso que elas geram esse momento de torção em torno de Y lá. Agora a gente vai precisar saber essas distâncias horizontais aqui, ó. Eu vou precisar saber basicamente. Vou pegar a retinha aqui para não estragar tudo. Eu queria que fosse preto. Essa distância aqui. Essa distância aqui. E essa distância aqui. Essas três distâncias. Bom, vamos dar uma olhada lá no enunciado. A força de vento, aqui está o enunciado. A força de vento, ela tem que estar atuando bem no centro de cada membro aqui, né?
tanto na lança quanto no contrapeso e quanto na torre também, se a gente olhar nesse sentido horizontal aqui, as forças têm que estar no centro do elemento. A lança, ela tem 43 metros de comprimento aqui. 43 dividido por 2 vai dar 21,5. Só que esses 21,5 são a partir de uma extremidade aqui, né? Eu tenho que descontar, por exemplo, esses 8 metros que estão aqui, ó. Então, 21 menos 8 vai dar 13, certo? Então, eu tenho 13 metros e meio dessa extremidade aqui até o local onde o vento está sendo aplicado. Então, vamos lá. A gente tem aqui essa distância daqui até aqui é de 13 metros e meio. Essa distância daqui do centro da torre até a lateral era metade da base lá, que é de 2 metros. Então aqui, tudo em metro. Vamos colocar, 2 metros. E essa distância do centro da torre até o centro do contrapeso aqui, a gente tem que lembrar que o contrapeso tinha 5 metros de largura, né? Então essa metade do contrapeso aqui tem 2 metros e meio. E do fim do contrapeso até a torre lá tinha 8 metros. Se a gente pegar aqui, ó, na verdade do centro do contrapeso, né? Não do fim. Do centro do contrapeso até o final da torre aqui tinha 8 metros. Então, 8 metros já é a distância que a gente quer aqui. Não precisa nem ficar pensando. Vamos lá. Então, aqui na torre. Aqui, não. Aqui. Aqui a gente tem os nossos 8 metros. E para somar os momentos em torno de Y, eu tenho que fazer a regrinha da mão direita de novo. E a regra da mão direita quando a gente está em Y é a regra de Z para X, que vai deixar o seu dedão no sentido de Y, né? Então, como a gente está somando momentos em torno desse ponto aqui, o que vai acontecer? Vamos ver se eu consigo desenhar tridimensionalmente aqui, ó. Imagina uma reta aqui, vou fazer ela sólida, vai. Imagina uma reta vertical. O momento positivo, ele é um momento que passa assim por trás dessa reta aqui, ó. Então, isso daqui é um momento positivo em Y. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos deixar isso aqui. Essa força aqui, ela vai gerar um momento negativo em Y, e essas duas VT e VP vão gerar um momento positivo com relação a Y. E a gente tem um momento de reação em Y aqui também. Oh, caramba. Vou deixar esse ponto para cá. Momento de reação de Y, que é esse momentinho aqui. MY. Na direção de Y aqui também. Então vamos lá. Somatório dos momentos em torno de Y vai ser MY, que é o momento livre e está positivo na direção de Y aqui. Depois eu tenho o VL gerando um momento negativo em torno desse ponto com braço de 13,5. O VT gerando um momento positivo em torno desse ponto aqui com braço de 2 metros. E o VP gerando um momento positivo em torno desse ponto com braço de 8 metros. Então, MY vai nos dar 13,5 VL menos 2 VT menos 8 VP, que é igual a 13,5 VL é 13,5 vezes 46.977,94. Isso aqui dá 634.202,19. Depois a gente tem menos 2 VT, então menos 2 vezes
27.888,95 dá menos 55.777,9 menos 8 VP. VP vai ser menos 8 vezes 6.257,82. Isso aqui dá menos 50.062,56. Então, momento em torno de Y, ele vai ser 634.202,19 menos 55777,9 menos 50062,56. Isso aqui vai dar os nossos 528.361,73 Newton metro. Então tá aqui. A gente conseguiu calcular todas as reações aqui embaixo, em termos de força e em termos de momentos. Em termos de momentos, especificamente, tem outra forma de calcular. E como que é essa outra forma de calcular? Vamos pegar aqui. Imagina que eu tenho, de novo, vou pegar minha grua aqui. Peraí, desenhar minha grua aqui. Então temos a lança, a torre, e ficou curta minha torre. Torre não. Aqui, agora ficou bom. Temos a torre e a lança. O nosso centro de coordenadas estava aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pegar a retinha. Preta. Então, para cá, a gente tinha o X. Para cima, eu tinha o Y. E para cá, a gente tinha o Z. Então, X, Y e Z. Beleza. E eu tenho uma força em um ponto qualquer aqui, ó, com uma orientação qualquer também. Não precisa ser uma baita orientação certinha, mas vocês vão ver já um negócio interessante. Eu tenho uma força aqui. Vou colocar uma força aqui, assim, sei lá. Uma força aqui. Não é porque não tem orientação que não precisa ser reto também, né? Vou colocar uma força nada a ver, assim. Uma força F. Tá aqui. Pronto. Aqui tá minha força F. Essa força aqui, com certeza, ela gera momentos em torno desse ponto O aqui, né? E como que eu faço para calcular o momento em relação ao ponto O gerado por essa força F? É bem tranquilo. Eu vou gerar um outro momento aqui, eu vou gerar um outro vetor aqui, ó, que ele sai do ponto O, ele tem que sempre sair do ponto em torno do qual você está somando os momentos. Ele sai do ponto O e vai até a base da força F aqui, ó. Ups. Aqui, esse vetor. Esse vetor aqui, a gente vai chamar ele de R. Assim. E o momento
que a força F faz com relação ao ponto O, olha que interessante. Esse momento aqui, ele vai ser dado pelo produto vetorial do vetor R com a força F. Pronto, esse é o momento. Então, por exemplo, como que eu calculo o momento gerado em torno do ponto O por uma das forças aqui? Vamos pegar pela força da lança aqui, ó. Essa força da lança, a gente viu que ela gera momento em torno de Y e ela gera momento em torno de X. Ela só não gera momento em torno de Z porque ela é paralela com Z, certo? Essa distância vertical aqui, ela é uma distância de 51,5 metros. A distância horizontal é uma distância de 13,5 metros. E se eu olhar lá no tridimensional, meio que vocês vão ver que essa força ela está aplicada aqui no cantinho, mas como ela não pode gerar um momento em torno de Z, meio que qualquer lugar que ela tivesse aplicada aqui, tanto ia fazer para a nossa análise. Tá? Vocês vão ver que não vai mudar. Vamos fazer esse produto vetorial. Só que para fazer o produto vetorial sem morrer de fazer conta, eu preparei aqui para vocês algo que inclusive eu vou disponibilizar com vocês depois, que é uma planilha que faz produto vetorial. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos essa planilha aqui e ela vai fazer produtos vetoriais para nós. Vou deixar ela assim bonitinha, né? Então, vamos lá. Para fazer um produto vetorial de dois vetores aqui, é só colocar os vetores aqui. O nosso vetor R, para o caso dessa força, vamos lá, aqui, para o caso dessa força VL que a gente está calculando, aqui, ó, né? Para a força VL. A gente sabe que o vetor R, ele vai ser o quê? O vetor R em Y, aqui na direção Y, a gente sabe que ele vai ter que vir aqui do centro do O até a posição Y onde está o meu VL aqui, que é 51,5 metros. Então, em Y, a gente sabe que ele vale 51,5. Em X, essa distância aqui, de 13,5 metros. E em Z, aqui, ó. Em Z, o que vai acontecer? Como a força VL ela é perpendicular ao eixo Z, ela nunca vai conseguir gerar um momento em torno do eixo Z. Em Z, você pode colocar o braço que você meio que bem entender aqui, porque aqui, para o momento, o que importa é mais a linha de ação da força do que a posição da pontinha da força aqui. Você pode imaginar que essa pontinha da força está no meio aqui dessa viga, que é o que eu vou fazer, então a posição onde ela está sendo aplicada é Z igual a 0. Ou você pode imaginar que ela está aqui na face da viga. Vocês vão ver que não vai dar diferença. Então, aqui, ó, lá no final, essa componente em Z aqui da força VT, eu vou colocar como se ela estivesse alinhando no mesmo plano XY aqui, como se ela estivesse atuando no mesmo plano XY do meu sistema de coordenadas. Então, minha componente em Z vai ser 0. Beleza. E a minha força VL, ela tem uma componente só na direção Z, né? Então, a gente sabe que em X e em Y ela é 0. Em Z, a força VL vale 46.977,94. Beleza. É isso que a gente vai colocar aqui, ó. Então, o primeiro vetor tem que ser o R. Tá? Até vou mostrar isso primeiro para vocês. Olha só, eu vou pegar um vetor de teste aqui, 1, 0, 0, com vetor 0, 1 e 0.
Beleza, se eu fizer o produto vetorial do vetor 1, 0, 0 com 0, 1 e 0, vai me dar o vetor 0, 0, 1. Beleza. Se eu inverter esses dois vetores aqui, U com V, se eu deixar 0, 1, 0 na primeira coluna e 1, 0, 0 na segunda, olha só. O que é que eu fiz aqui, Jesus Cristo? Aqui, voltei. Olha só o que aconteceu. Inverteu o sinal aqui do meu produto. Antes era 0, 0, 1, agora ficou 0, 0, menos 1. Ou seja, no produto vetorial a gente não pode esquecer que se eu trocar a ordem dos vetores aqui, eu vou colocar um sinal de menos lá no final. Então, o vetor momento aqui, ele é um produto vetorial do braço com a força e não da força com o braço. Então, o U vai ser necessariamente o meu vetor R aqui, ó, que é 13,5, 51,5 e 0. E o meu vetor V vai ser 0, 0 e 46977,94. Olha só, a gente já tem dois momentos aqui que a gente já calculou nas nossas contas anteriores. Ó. Eu tenho um momento em relação ao eixo X causado pela força VL. Então vamos lá ver quanto que deu. Anterior. Momento aqui, ó, somatória dos momentos em X. O causado pela força VL é esse primeiro aqui, ó. 2.419.363,91. Aqui, ó, 2.000,91, tá aqui. Então, ó, e por que aqui deu negativo e aqui deu positivo? Porque lembra, somatória dos momentos igual a zero. Esse momento aqui, originalmente ele nasce do outro lado da equação, né? Ele nasce do lado esquerdo aqui, ó, da equação. A gente que passou ele para o lado direito, por isso que apareceu esse sinal negativo aqui. Agora, eu tenho um momento com relação ao eixo Y, que foi um dos últimos que a gente calculou, que é a somatória dos momentos em torno do eixo Y. Vamos colocar para cá. E olha só, o momento da força VL com relação ao eixo Y deu 634.202,19. Negativo, né, quando estava desse lado da equação, que faltou igual a zero, inclusive. E aí a gente passou para o outro lado da equação, ele fica positivo. Por isso que os sinais aqui deram trocados, porque a gente calculou só depois de passar para o outro lado. Mas você percebe que se você tem os dados aqui, e se você tem uma forma eficiente de calcular o produto vetorial, as coisas saem, né? A gente pode fazer a mesma coisa para VP, por exemplo, né? Então a gente sabe aqui que o eixo, o vetor R em X para VP, ele vai ser na verdade, essa distância de 8 aqui, ela tem que ser até esse ponto aqui, né? O desenho está errado. Mas a distância de O até VP aqui é 8 no sentido negativo de X. Então, aqui, ó, para o X tem que ser menos 8. Para o Y, na força VP, tem que ser os mais 48. E a força VP, ela também tem uma componente que é só em Z, positiva em Z, e VP vale 6.257,82. Estamos aqui, ó. Os dois números que a gente calculou lá. O último já está aqui, ó, 50.062,56 em Y. De novo, sinal trocado porque a gente passou para o outro lado. E no slide anterior, com relação à força VP, a gente tinha os 375.036 negativos. Está positivo aqui em X porque a gente passou para o outro lado lá de novo. Então, se a gente fosse fazer a somatória dos momentos, talvez um jeito mais fácil era realmente escrever os vetores R para cada uma das forças aqui, e precisa escrever os vetores R para as forças peso também, porque as forças peso também geram momento, só que elas geram momento só com relação ao eixo Z, na verdade, e fazer os produtos vetoriais e somar os produtos vetoriais. Quando você somar os produtos vetoriais todos, como são vetores,
a resposta que você vai ter é a somatória dos momentos já nas 3 direções direitinho. Tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que às vezes fazer tridimensionalmente pode ser uma boa saída. E uma coisa que eu não mostrei para vocês, mas que eu vou mostrar lá, que eu esqueci, que era a seguinte questão. Vamos voltar com os dados da outra força que a gente estava brincando lá. Então tá aqui, ó. Essa outra força aqui, que era a força VL. Aqui. E a gente queria... eu queria mostrar para vocês que essa posição em Z aqui não ia fazer diferença dos meus números. Então você pode colocar qualquer coisa aqui que não vai mudar o seu resultado. Não tem como mudar aqui. Ou se você colocar alguma coisa negativa também, não vai mudar, porque justamente a força V, ela é perpendicular, né? A força VL, aí no caso, como a VP e como a VT, elas são paralelas, ela é perpendicular ao eixo XY, então ela é paralela ao eixo Z, e por esse motivo ela não vai gerar nenhum momento em torno de Z de qualquer forma. Você vê que isso aqui vai ser sempre zero para essa configuração aqui que a gente colocou. Beleza, pessoal? Beleza. Tranquilo. Então tá bom, eu vou disponibilizar essa planilha aqui para vocês e eu vou ver se eu consigo disponibilizar essas notas de aula aqui também. Um arrancar de software aqui eu passo para vocês.